Fala CB! Tá começando mais um episódio do podcast Bandeiras. Meu nome é Manuela Barbosa. Eu sou Rafael Furtado. E hoje estamos aqui para falar sobre um tema que gera muitas dúvidas, o autismo. E para esse bate-papo a gente trouxe uma convidada super especial. A Tássia, uma das psicólogas da clínica Growing Peace by Peace. Seja bem-vinda. Obrigada, pessoal, pela oportunidade. Eu sou a Tássia, sou psicóloga, analista do comportamento, especialista em ABA e ECT, trabalho com autismo e vão fazer 10 aninhos. Trabalho com crianças de todas as idades, crianças desde 1 ano e 3 meses, mais ou menos, até adolescentes de 17, indo lá para a fase adulta, 18 anos. Entendi. Pra gente quebrar nosso gelo aqui, a gente vai fazer um bate-bola, que é assim, ó. A gente vai te perguntando, você vai ter 2 opções, você vai responder com uma das opções. Ok. Tá? Pode começar? Pode. Trabalhar em equipe ou sozinha? Em equipe? Em equipe. Leitura ou filme? Leitura. Casa ou apartamento? Casa. Gato ou cachorro? Cachorro. Suco ou refrigerante? Suco. Pizza ou churrasco? Churrasco. Salto ou tênis? Salto. Estudar online ou presencial? Presencial. Português ou matemática? Português. De matemática. Eu vou de matemática. Português, muito português. Vou preferir matemática. Agora a gente vai começar com umas perguntas. Ok. Tá? Vamos lá, então. Primeiro, pra você contar um pouquinho da sua história e como surgiu a Growing Peace by Peace. Quando eu era da idadezinha, assim, de vocês, eu já tinha muito esse ímpeto, né, de ajudar as pessoas, de entender melhor como que eram, como que as pessoas se comportavam, como que eu conseguiria ajudar essas pessoas. E desde então, desde muito novinha, eu já tinha decidido que eu ia seguir a área da saúde, né? Ou eu ia ser médica, ou eu ia ser psicóloga, ou eu ia ser, enfim, enfermeira, algo que atendesse ao público, né? E aí, quando eu estava no ensino médio, eu decidi que eu ia fazer psicologia, fiz a faculdade de psicologia. E na faculdade eu tive a oportunidade de trabalhar com uma criança autista numa escola. E aí veio toda essa paixão pela análise do comportamento, pela psicologia, e começou a minha carreira aí. Então eu comecei a trabalhar em escola. Logo quando eu me formei, eu conheci a Growing, que é uma empresa, uma clínica que presta serviços para famílias atípicas e crianças com TEA. Fiz a entrevista, comecei a trabalhar na Growing. Desde então eu sou psicóloga lá faz 6 anos, vamos fazer 7 anos agora. E o que te fez escolher trabalhar com autismo? O que me fez escolher trabalhar com autismo foi justamente essa paixão que eu tenho pela aprendizagem de maneira geral. Então sempre foi uma coisa muito forte para mim, muito importante para mim. Mostrar para as pessoas que todo mundo, de formas diferentes, conseguem aprender, ser capazes de aprender, fazer coisas. Então, eu sempre tive essa questão da justiça social muito forte, né, desde que eu era criança. Então, quando eu tive a minha primeira oportunidade de trabalhar com esse público, eu vi um grande crescimento, né? Foi um processo muito legal que a gente passou na escola com esse meu primeiro clientinho. E desde então eu fiquei muito apaixonada e quis só trabalhar com esse público. E o que o autismo de forma simples? E por que a gente chama de espectro? Então, o autismo ele é uma condição, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então a gente fala condição e transtorno porque essa palavra espectro que você me perguntou é justamente o afastamento dessa ideia de doença que muito tempo atrás a gente a ciência acabou trazendo ali para o autismo. Então hoje a gente traz essa ideia de condição neurológica, né, ou transtorno, justamente para afastar essa ideia de doença, né, dessas pessoas. Então ela é uma condição do neurodesenvolvimento que faz com que aquele indivíduo tenha alguns prejuízos, algumas lacunas no desenvolvimento, né, mais voltada para a área de comunicação social, interação social, né, e afeta ali em diferentes áreas da vida dela, como por exemplo a vida escolar, acadêmica, autonomia, o relacionamento que ela vai criando com as pessoas ao longo da vida, a habilidade de brincar, enfim, fazer coisas sozinho. Então é como se ela manifestasse no mundo e se expusesse no mundo de uma forma um pouquinho diferente das pessoas típicas. E a gente fala espectro porque cada pessoa autista, ela
se expressa ou expressa essas condições, esses critérios do autismo de uma forma muito diferente, muito expandida, né? Então a gente pode ter, por exemplo, 2 crianças com o mesmo diagnóstico que manifestam essa dificuldade na comunicação de formas muito diferentes. Então vão ter crianças que vão falar, vão ter crianças que não vão falar, vão ter crianças que vão usar, por exemplo, uma comunicação alternativa com um tablet, vão ter crianças que vão usar, por exemplo, imagens para se comunicar. Então a gente entra com essa palavra espectro justamente para abordar a complexidade e a variabilidade que a gente tem da manifestação desse diagnóstico. E tem bastante gente também que, tipo assim, não tem medo de ficar perto de autista, né? Porque fala que passa, assim. Sim. Não. Isso é uma inverdade, né? O autismo, ele é um transtorno majoritariamente genético, né? Então a gente sabe que isso não passa pra ninguém, né? Não é uma condição, não é uma doença, como eu falei inicialmente, né? Então essa coisa da gente trazer o espectro, da gente trazer que é uma condição, é justamente para mostrar para as pessoas, né, para reforçar para as pessoas que isso não é algo que se passa como uma doença, né? Não é uma dengue que você pega no mosquito, não é um resfriado que a gente pega do amigo. De fato, é uma condição que você nasce diferente e se expressa no mundo de forma diferente. Sim. E a gente precisa adaptar esse mundo para melhor ajudar essas pessoas. Então, agora você fala, quais são os sinais mais comuns, principalmente na infância? E com que idade eles costumam aparecer? Bom, os sinais mais comuns são o atraso da fala, tá? Então, isso aparece, assim, em muitos casos. Interesses restritos também. Então, muitas crianças demonstram esse interesse restrito por coisas que comumente outras crianças não apresentam. O que é esse interesse restrito? Por exemplo, empilhar carrinhos, por exemplo, né? Ou brincar de uma determinada forma com um objeto. Então, vamos supor que a gente usa xícara para beber café, água, suco. Pode ser, por exemplo, que uma pessoa autista demonstre o interesse nessa caneca, mexendo a caneca, virando a caneca assim, por exemplo, tá? Então, essa coisa do interesse restrito é justamente quando aquela criança apresenta uma forma diferente do que é comumente, da forma como é comumente utilizada, como comumente as crianças brincam, com que as crianças brincam. Então, crianças que têm interesse às vezes numa garrafa, que têm interesse às vezes numa textura específica, que têm interesse, por exemplo, em brincar correndo, né? Que são interesses um pouco diferentes do que comumente a gente vê outras crianças brincando. Atraso da fala, já trouxe também. Movimentos estereotipados também, então alguns movimentos ou falas repetitivas, né, que faz com que a criança, por exemplo, fique engajada há muito tempo nesses movimentos. Então, crianças que apresentam um movimentinho com a mão, ou podem apresentar um movimento com o corpo, ou pode apresentar comportamentos mais ritualísticos, de andar de um lado para o outro, de girar, por exemplo, no próprio eixo. O distúrbio de sono também, então isso é mais voltado para os pais, né? Para os pais identificarem em casa. Então, o distúrbio do sono, ele é um fator que a gente identifica também, que pode ser um fator ali importante, né? Como uma comorbidade importante do autismo. Ecolalias também, falas, às vezes, que não tem uma função comunicativa. Então, uma criança que repete muitas vezes a mesma palavra, que repete sons, por exemplo. Acho que por aí. Acho que daí a gente consegue já partir. Como funciona o diagnóstico do autismo hoje? E ele é mais baseado em observações ou existem testes também para saber? Então, o diagnóstico de autismo hoje, ele é um diagnóstico feito por médicos, tá? Todos os diagnósticos só podem ser feitos por médicos. E assim, o ideal, médicos bons, são médicos que vão fazer essa investigação junto com uma equipe multidisciplinar. Então, por exemplo, geralmente, um médico que faz uma boa avaliação,
clínica, ele vai pegar um parecer da escola, ele vai conversar com o professor, ele vai conversar com o psicólogo, ele vai conversar, fazer avaliações com os pais. Existem escalas que a gente tem hoje para poder rastrear lacunas do desenvolvimento, mas esse martelo, esse diagnóstico, ele é um diagnóstico que é clínico. Então, o médico precisa coletar todas essas informações, né? Então, ele precisa pegar ali as informações que o psicólogo dá, que a escola dá, que o professor dá, que o pai dá, que os próprios testes e as escalas que ele aplicou podem acusar, e no final ele dá um fechamento e faz um laudo se essa criança tem ou não autismo, é um diagnóstico clínico. Entendi. Quais profissionais participam do diagnóstico? E porque muitas pessoas acabam descobrindo o autismo só na vida adulta. Então, o ideal é que esse processo de diagnóstico seja uma investigação médica que tenha também a contribuição de vários outros profissionais que compõem a equipe, né? Principalmente escola, pais, familiares, psicólogos, fonoaudiólogos, enfim. Então, o ideal é que toda a equipe contribua para esse diagnóstico participa também. De um pouquinho. Exatamente, tá? E muitas vezes o que a gente vê é que esses sinais que a gente falou um pouquinho antes são sinais que podem passar desapercebido ali na infância e acaba que são descobertos agora na vida adulta, depois que hoje a gente já tem mais ferramentas, fala mais sobre isso, já estamos mais esclarecidos sobre o autismo, né? Então a gente consegue reconhecer hoje e identificar o autismo nas suas diferentes intensidades, né? Nas suas diferentes manifestações. Então, a gente consegue ali perceber que muitos autistas adultos que não foram diagnosticados na infância foram autistas que foram mascarando, ou seja, foram se adaptando ao meio, e esses sinais que muitas vezes podiam ser sinais que na primeira infância foram sinais importantes, foram sinais que foram se adaptando ao longo do tempo. Então, o prejuízo se manteve, então provavelmente esse adulto é um adulto que tem muitos prejuízos, né? Teve muitos prejuízos ao longo da vida e que tem muitos prejuízos na vida adulta, porque todos esses sinais foram sinais que não foram identificados, mas que ele conseguiu ali se adaptar ao meio, muitas vezes com muito sofrimento, mas conseguiu se adaptar e esses sinais passaram desapercebidos ali. Entendi. E o que significam os níveis 1, 2 e 3 do autismo? E como isso pode impactar com a rotina da pessoa? Os níveis 1, 2 e 3, eles são subcategorias mais para o médico, talvez. Eles fazem parte de um manual diagnóstico que a gente usa, né, que é o DSM, que hoje a gente usa o DSM-5, né, e ele divide o transtorno do espectro do autismo em 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3. O que difere o nível 1 do nível 2 e do nível 3 é a necessidade de suporte que aquela criança ou aquele adulto ou aquele adolescente vai precisar. Então, autistas nível 1 de suporte são autistas que precisam de menos suporte. Autistas de nível 2 de suporte são autistas que precisam de suporte moderado, e o autista nível 3 de suporte são os autistas que precisam de mais suporte. O que isso impacta no dia a dia? Autistas nível 1 de suporte provavelmente são autistas que vão conseguir, por exemplo, falar durante a vida, fazer determinadas coisas sozinho, mas que ainda assim vão precisar de suporte em algumas áreas da vida dele. O autismo moderado, ele já é um autismo que aquela pessoa vai precisar de um pouquinho mais de suporte. Muitas vezes suporte para adaptação acadêmica, suporte para autonomia, suporte para se relacionar, criar amizades, etc. E o nível 3 de suporte é aquela criança ou aquele adolescente ou aquele adulto que vai precisar de mais suporte, de mais apoio. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que não conseguem fazer atividades de vida diária sozinho, como, por exemplo, carregar sua própria mochila, comer sozinho, tomar um banho sozinho, né? É claro que esses 3 níveis não são níveis taxativos, né? Então, assim, não existe essa coisa de uma criança nível 1, ela vai ser nível 1 para sempre. Uma criança nível 2, ela vai ser nível 2 para sempre.
Uma criança é nível 3, ela vai ser nível 3 para sempre. A ideia é que com as intervenções e quanto antes a gente fizer esse diagnóstico de autismo e quanto antes ela começar a intervenção, mais a gente consegue ensinar habilidades para ela e melhorar a qualidade de vida dela e reduzir esse nível de suporte que ela precisa ao longo da vida, né? Então essa é a ideia. A ideia da intervenção é propor o máximo de autonomia possível para aquele indivíduo na vida dele. Sim. O que é o método ABA? E quais são os princípios mais importantes dessa abordagem? Então, isso é até legal da sua pergunta, né? Vocês colocaram aí método ABA, eu acho importante esclarecer isso para os pais, né, e para vocês. A análise do comportamento, a ABA significa análise do comportamento aplicada, e ela, na verdade, não é um método, ela é uma ciência do comportamento aplicada a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, basicamente, os conceitos básicos da análise do comportamento é entender como as pessoas se comportam através da relação que tem da pessoa com o ambiente daquela pessoa. E o que é o ambiente daquela pessoa? É tudo o que se relaciona com ela. Então, tanto a maneira como ela se sente, como que ela, o que ela pensa sobre as coisas, o ambiente físico em que ela cresce, vive, os familiares, os amigos, a escola, enfim, tudo isso é ambiente, tudo isso influencia no comportamento daquela pessoa. E aquele comportamento, ele é um comportamento que vai ser selecionado dependendo do ambiente em que aquela criança, enfim, ou aquele adulto, ou aquele adolescente for vivendo a vida dele, enfim, for passando a vida dele ao longo da vida. Então, basicamente, esses são os conceitos principais ali da análise do comportamento. Então, não é um método, principalmente porque o nosso trabalho ou a ciência do comportamento, ela tem o objetivo de entender e identificar ali quais são as variáveis do ambiente que estão trazendo prejuízos para a vida daquela pessoa e fazer modificações no ambiente justamente para aquela pessoa viver melhor. Então, não existe um roteiro, uma receita ou uma forma ideal de ser feita. Isso, de fato, é individualizado para cada uma das pessoas. Não é só para pessoas autistas, então tem evidências científicas para a intervenção para autismo, mas a análise do comportamento, ela atua com diversas áreas, diversos campos, e o principal objetivo é melhorar a qualidade de vida das pessoas a partir desses princípios que eu expliquei para vocês. Na prática, como o ABA ajuda no desenvolvimento? Aí você dá alguns exemplos também Tá. pra gente. Com a intervenção ABA, o que a gente... Lembra que eu falei um pouquinho antes que o nosso objetivo sempre é trazer o máximo de autonomia possível para aquele indivíduo. Porque a gente entende que quanto mais ele vive, quanto mais autonomia ele tem para viver a vida dele, mais qualidade de vida ele vai ter. Menos ele vai precisar das pessoas, mais ele vai conseguir acessar espaços, acessar lugares, etc. Então, o nosso objetivo é rastrear quais são essas variáveis que trazem prejuízo para a vida daquela pessoa e ensinar habilidades para aquela pessoa que vão fazer com que ela viva melhor. Por exemplo, digamos que uma criança chora toda vez que ela quer comer um biscoito. Então, é uma criança que tem dificuldades com a comunicação e ela aprendeu ao longo da vida dela, aquele comportamento de chorar funciona para ela comunicar que ela tá com fome ou quer o biscoito. E na intervenção ABA, o que a gente vai fazer? A gente vai ensinar essa criança formas mais adaptativas, formas melhores dela comunicar aquilo que ela precisa, sem prejuízos para ela. Então a gente ensina, por exemplo, uma criança entregar uma foto de um biscoito quando ela quer um biscoito, a falar a palavra biscoito quando ela quer um biscoito, a chamar uma pessoa quando ela quer um biscoito, ao invés de chorar. Então isso poderia ser ali um exemplo de como a gente pode ajudar através da análise do comportamento uma criança com autismo. Entendi. O autismo pode interferir no dia a dia e de que forma isso costuma aparecer assim? Sim. Sim, por ser um transtorno, ele necessariamente precisa trazer prejuízos em diferentes âmbitos da vida daquele indivíduo. Então não é só, por exemplo, uma pessoa que tem
interesse restrito, mas não tem prejuízos significativos na vida dela. Para ser autismo, realmente, para ela ter esse diagnóstico, a gente precisa reconhecer que essas lacunas do desenvolvimento vão atrapalhar e interferir na qualidade de vida dela em diferentes áreas da vida dela. E como isso se manifesta no dia a dia? Por exemplo, uma baixa autonomia, uma dificuldade, por exemplo, de ir ao banheiro sozinho, de escovar o dente sozinho, uma hipersensibilidade, por exemplo, com os estímulos no ambiente. Então, uma criança que... ou uma criança, um adulto, enfim, um adolescente que é hipersensível a barulhos ou hipossensível a machucar, por exemplo, uma criança que cai e não sente dor, não relata dor, uma criança que bate a cabeça e não relata dor, uma criança que escuta um barulho e fica bem sensibilizada. Então, isso também pode ser a maneira como o autismo interfere ali na vida dela. A parte acadêmica, então, por exemplo, ela precisar de diferentes adaptações para ela conseguir aprender o que os amigos estão aprendendo de uma forma mais convencional. Nas relações com as pessoas, então, como existe essa comunicação restrita, estereotipada, essa dificuldade na comunicação, muitas vezes existe também uma dificuldade em se relacionar, criar amizade, fazer pedidos, responder perguntas. Então, tudo isso também afeta ali no dia a dia. E o próprio brincar, né? Então, como são crianças que têm interesses restritos, né? Muitas vezes compartilham pouco interesse com outras crianças, né? Então, muitas vezes são crianças que tendem no dia a dia, né, infelizmente, a ficarem um pouquinho mais isoladas, a compartilharem menos atenção com os amigos, né? E aí, com a intervenção, a gente visa, né, a gente busca reduzir esses prejuízos e aumentar a qualidade de vida dessas pessoas. Como é uma crise ou sobrecarga sensorial? Uma crise e uma sobrecarga sensorial é como se fosse uma criança, ou um adulto, ou um adolescente respondendo desproporcionalmente, de uma forma não comumente como outras pessoas reagem, a um estímulo que está presente no ambiente. Então, por exemplo, a gente está aqui hoje tendo essa conversa, e enquanto a gente está aqui, está passando lá fora, por exemplo, carro, ônibus, às vezes tem um barulho do relógio, às vezes tem a textura da mesa, enfim, o ar-condicionado, e a gente tem formas variadas de lidar com esses estímulos que estão presentes aqui. E muitas vezes, as crianças que têm autismo, elas respondem a esses estímulos de uma forma diferente. Que quando elas se sobrecarregam, quando elas chegam ali no limite delas, elas apresentam comportamentos desproporcionais. Que podem ser, por exemplo, comportamentos agressivos, comportamentos mais ritualísticos, mais estereotipados. Elas podem precisar, por exemplo, de comportamentos mais repetitivos para regulação. Então, muitas vezes, uma criança que pode estar entrando em crise, ela pode, por exemplo, apresentar mais agitação motora, ela pode precisar, por exemplo, sair do espaço, ela pode precisar, por exemplo, de um tempinho sozinha, ela pode precisar de um abafador, enfim. Então, uma crise é quando essa sobrecarga chega lá na última gota do copinho, e aí ela explode e reage desproporcionalmente a esses estímulos que estão presentes no ambiente. Basicamente isso. Como que a gente pode ajudar nesses momentos? E o que evitar fazer? Assim, gente, isso foi muito legal vocês me fazerem essa pergunta, e eu acho que o mais legal de tudo isso que a gente está fazendo é eu poder falar diretamente com vocês, porque eu acho que as crianças, de maneira geral, não entendem o quão importante elas são nesse processo, o quão importante elas são para essas crianças, né? Eu chego até a me emocionar. Calma. A gente trabalha com esse público e a gente vê uma grande dificuldade em ensinar para as pessoas o que... Calma, deixa eu... Não tem problema não, pode ficar de boa. Difícil. Imagina para os pais.
Vamos lá. Pedacinho de papel aqui. Obrigada. E não tem problema nenhum. Pode. Não tem problema nenhum. Eu sou muito chorona. Eu também sou. Então, você se emocionou também é uma Bom, assim, o que muito me motivou a trabalhar com esse público, principalmente porque muitas vezes a gente acaba sendo a voz deles, né? Sim. E eu tomo muito cuidado eu enquanto profissional, né? A gente e todos os profissionais, a gente vem tomando muito cuidado para respeitar a voz dessas crianças, mesmo que elas não sejam voz de crianças falantes, né? Então, entender as necessidades dessas crianças, entender os gostos dessas crianças, entender como é uma boa vida e uma vida significativa para elas. E uma coisa que em toda essa minha experiência, nesses 10 anos que eu trabalho com esse público, que eu aprendi é que realmente os amigos, os colegas, o ambiente daquela criança, os amiguinhos da escola, os amiguinhos do prédio, são fundamentais, assim, fundamentais na qualidade de vida que eles vão ter. Então, muitas vezes a gente faz mirabolâncias, intervenções, crianças que fazem horas de terapia e que muitas vezes a gente encontra uma barreira que a gente chega numa escola e tem uma turminha, por exemplo, que não fala com um amiguinho que é autista, que tem dificuldade de chegar, que tem dificuldade de interagir, né? E são pessoas que vão manifestar essas dificuldades da sua condição de formas diferentes, né? Então eu falo que a maneira como a gente pode ajudar essas pessoas é buscar ao máximo entender e compreender o mundinho deles, né? Então, ser parceiros de aprendizagem, né? Então, tenho certeza que vocês aqui que são da mesma turma, vocês se ajudam, né, a aprender. Então, quando um sabe uma coisa de uma questão, de uma prova, o outro não sabe, um explica para o outro, um diz para a professora que o outro tá mal. Quando um amiguinho chega na escola e tá chorando, tá triste, vocês acolhem, né? E eu sinto que a vida das pessoas autistas seria muito, muito melhor e muito diferente se a gente conseguisse fazer isso com eles também, sabe? Isso que a gente faz com o nosso amiguinho, com o nosso colega, que conversa, que fala, que a gente conseguisse ajudar também e tentar entender cada vez mais essas pessoas que muitas vezes não conseguem falar, que não conseguem se comunicar, mas que também têm necessidades, têm gostos, têm interesses, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu converso muito com as mães que eu trabalho é sobre essa questão do próprio interesse restrito, do brincar, né? Então, vamos supor, você gosta de TikTok. Vamos supor que você goste de YouTube. Em algum momento, por mais que vocês gostem de coisas diferentes, vocês vão se relacionar, vocês vão compartilhar esses interesses. E muitas vezes o que eu percebo que acontece com essas crianças autistas, que elas têm o interesse delas e muitas vezes esse interesse não é compartilhado. Então, por exemplo, uma criança que tem interesse em correr, né? É uma criança que passa muitas vezes o dia correndo sem ter um amiguinho para correr com ela, sabe? E às vezes é importante tanto ela aprender a fazer coisas que ela possa compartilhar com vocês, como também os colegas aprenderem a como compartilhar a vida com ele também. Então eu acho que é uma coisa muito mais bilateral, que vem de dois lados, do que de um lado só. Então quando a gente fala de autismo, a gente não fala só de o que a gente precisa ensinar para essa criança ou o que essa criança precisa aprender ou desenvolver, mas a gente fala também do ambiente que a gente precisa modificar. E os colegas, os amigos, os professores, os familiares são parte desse ambiente que a gente precisa modificar. Então, esse é um papel nosso também. A gente precisa aprender também a conviver e a viver e a se relacionar com pessoas que são diferentes da gente, incluindo pessoas autistas. Sim. Qual é a coisa que você gostaria que todo mundo entendesse melhor sobre o autismo? Eu acho que é um pouco isso do que eu acabei de falar, que apesar deles serem autistas, né, isso é uma condição, eles nasceram dessa forma, eles também têm interesses, também têm gostos, também têm preferências,
também têm necessidades. Então, da mesma maneira que vocês, por exemplo, chega uma determinada hora, vocês estão com fome, que vocês sentem cansaço, que vocês gostam de sair, se divertir, brincar, conversar, se relacionar, eles também têm interesses, também têm gostos, né? E o que eu gostaria que todo mundo soubesse é isso, que de forma diferente, eles também estão aqui tentando buscar o lugarzinho deles no mundo e que é o nosso papel também tornar o mundo deles melhor, né? E sair um pouco desse nosso mundinho e também expandir a maneira como a gente vive para incluir essas pessoas também na nossa vida. Que mensagem você deixaria para os pais que estão passando por isso, nesse momento? Que eles não estão sozinhos, né? E que que bom que a ciência vem avançando para a gente conseguir cada vez mais bater nessa tecla de intervenção precoce, de orientação parental, né? Então, o diagnóstico ele não é um martelo, uma sentença, né? Apesar de ser uma condição que traz muitos prejuízos, né? Que afeta muito, não só a criança, mas a família também. Então, são famílias que tiveram altas expectativas e que têm muitas dificuldades, por exemplo, no dia a dia. Então, lidar com essas dificuldades, com certeza, eu não sou mãe atípica, mas com certeza, convivendo com as mães que eu trabalho, eu sei que é muito difícil, né, para elas. Então, eu acho que o que eu diria para eles é que eles não estão sozinhos para buscar, enfim, especialistas, intervenção, apoio, se cuidarem também, né? Então, a gente fala, a nossa visão, né, dessa condição do autismo é que o autismo ele não afeta só a criança, né? Ele afeta também todo o ambiente dele. Então, muitas vezes, o professor que se sente também triste ou sobrecarregado por alguma questão que acontece com o aluno dele, uma família que está 24 horas com uma criança passando por dificuldades. Então, buscar ajuda também é ajudar, né? Então, o que eu diria é isso, assim, que os pais também pensassem não só na intervenção para o filho, em fazer tudo para o filho, mas que também reservassem um tempinho para esse autocuidado, para buscar, enfim, tratamento, psicoterapia, apoio, não só na parte psicológica, mas também rede de apoio, né? Buscar pessoas que possam ajudar e ser um suporte, conversar com os colegas, enfim, familiares. Eu acho que eu diria algo como isso. Então, entendi o que você falou agora. E eu quero saber, alguém da produção aqui tem alguma dúvida? Pode falar. Onde fica a sua clínica? Aonde fica a clínica? Fica na Barra da Tijuca, isso. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? O autismo tem alguma cura? Não. Por quê? Porque a gente falou disso um pouquinho no início, né? Por isso que a gente traz essa questão da condição e do espectro e se afasta um pouquinho dessa coisa da doença. Porque aquilo que tem cura é uma doença, né? Então, a dengue tem cura, a Covid tem cura, a febre tem cura, enfim. O autismo, por não ser uma doença, por ser uma condição, aquele indivíduo ele vai passar a vida dele toda atendendo e respondendo de forma diferente aos estímulos do ambiente. Ele passa por intervenção porque o que a gente precisa ensinar para ele maneiras variadas e diferentes que vão fazer com que ele viva e passe a vida dele com mais qualidade, com mais autonomia, né? Com menos prejuízos. Então, a nossa ideia com a intervenção é reduzir esses prejuízos e ensinar autonomia, né? Conseguir trazer uma vida mais significativa, com mais qualidade para eles. Mas não tem uma cura, não é como se eles fossem chegar num momento em que eles não têm mais autismo e por isso não precisam mais de apoio, de adaptação, de modificação. Não tem cura. Mais alguma pergunta? O que você acha das pessoas que brincam ou o famoso bullying com o autismo? Isso é muito triste, gente. Enfim, eu trazendo isso para um aspecto mais geral, né? Eu acho que
Em algum momento da vida, eu acho que vocês que estão aqui já passaram por alguma situação aversiva ou triste com relação a isso. Alguém que fez uma piada sobre alguma coisa que você não gosta, algum assunto delicado, alguma característica que você tenha que te traz uma certa vergonha ou que te traz algum desconforto, né? E isso é muito, muito triste, né? A gente não sente bem, a gente, né? Quando isso acontece com a gente, isso é tão ruim, tão triste. Então, uma dica que eu tenho para vocês identificarem isso é sempre relatar, sempre denunciar, né, esse tipo de coisa. Então, quando vocês virem, por exemplo, pessoas que se engajam nesse comportamento de implicar, né, repetidamente com uma criança por alguma coisa específica, ou fazer uma piada ou zombar repetidamente de um comportamento, uma forma, uma palavra, enfim, que qualquer pessoa venha fazer, sendo autista ou não. A minha dica para vocês é que vocês denunciem isso, né, para os responsáveis, para que a gente consiga cada vez mais não naturalizar esse tipo de comportamento, né? Então, quanto mais a gente vê problema nisso, menos eu acredito que as pessoas se sintam confortáveis de fazer. Então, a minha dica é que a gente não deixe isso passar, né? Então, à medida que a gente for identificando isso no nosso meio, a gente denuncie isso, levando até um adulto, né? Conversando, enfim, com o professor, com a coordenação, com o pai, né? Sempre fazendo essa justiça, né? Por essas pessoas que muitas vezes estão vulneráveis e não podem fazer isso por elas mesmas. Mais alguma dúvida? Maria. A pessoa, quando ela nasce, mesmo de diagnóstico, ela já nasce autista? Sim. Ou ela pode depois? Sim, ela já nasce autista. A gente tem hoje escalas seguras, né? Testes seguros ali, basicamente, que a gente consegue rastrear, por exemplo, lacunas e sinais de autismo em crianças bem novinhas, assim. Ali 6 meses de idade a gente já está conseguindo, 6 meses de vida, né? A gente já está conseguindo rastrear alguns sinais bem relevantes, assim, para a vida da criança. Então, por exemplo, um bebê com 2 meses de idade, tá? É um bebê, por exemplo, que quando ele escuta a voz do pai, quando ele escuta alguém fazendo um som diferente, ele, mesmo que deitadinho, ele olha, ele vira, ele vê, né? Ele tenta buscar. Quando o bebê, por exemplo, tá com a mamãe no colo, e ele tá mamando, por exemplo, geralmente isso é uma interação que ele faz com a mãe. Então ele olha, a mãe olha pro neném, o neném olha pra mãe, faz esse contato visual, né? E a gente consegue ver, por exemplo, isso como sinais importantes de bebês, por exemplo, com autismo, né? Bebês, por exemplo, que são hiperreativos, que muitas vezes com um barulho choram por horas, bebês que têm dificuldade com sono, bebês, por exemplo, que quando você pega um brinquedinho, faz um som, ele não caminha até você, ele não olha para esse som. Bebês, por exemplo, que não identificam a saída dos pais. Então, quando a gente tem um bebezinho, por exemplo, de 3, 4 meses, e ele está no berço, o pai sai, muitas vezes esse bebê fica procurando a mamãe que saiu, o papai que saiu. E a gente vê que esses sinais em bebês autistas são sinais bem relevantes que a gente consegue já identificar. Então, são crianças que já nascem mesmo antes do diagnóstico. Tá, tem uma dúvida também. Sim. Tipo assim, o que eu ia perguntar? Gente, eu esqueci o que eu ia perguntar. Calma aí, eu vou lembrar. Vai lá, lembra aí. É alguma coisa relacionada ao nascimento, ao bebê? Ah, lembrei. Esqueci de novo, calma aí, gente. Gente, calma aí. Ah, tá. Se tem alguma idade certa que o bebê começa a ter as primeiras palavras. Tem uma idade certa. A gente, assim, bebês com de 6 a 1 ano já é um bebê que balbucia, que fala algumas palavrinhas. Eu coloquei de 6 a 1 ano porque isso é um período longo, né? Então, de 6 a 1 ano são crianças diferentes. Mas, basicamente, assim, crianças com 6 meses já balbuciam, já conseguem repetir
alguns sonzinhos. Crianças, por exemplo, com 8 meses já tentam aproximar algumas palavrinhas. Crianças com 1 ano e 3 meses são crianças que falam, juntam palavrinhas, juntam frasezinhas com 3 palavras. Obviamente, palavrinhas aproximadas, né? Então, assim, não é uma criança que vai, com 1 ano e pouco, que vai falar todas as palavras perfeitamente, né? Mas são crianças que juntam palavrinhas, que falam, por exemplo, quer mamar, por exemplo, quer coito, né? Quando ela quer um biscoito. São crianças que conseguem trazer mais palavrinhas para a comunicação. Então, quando a gente vê um atraso nisso, né? Tanto um atraso no balbucio, por exemplo, crianças que não fazem sons, ou crianças que fazem sons muito repetidos e sem muita função. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, esses atrasos da comunicação, não só na comunicação falada, mas, por exemplo, bebês, eles comunicam mesmo sem falar que eles querem coisas. Então, por exemplo, um bebê, ele consegue comunicar para o pai que ele quer mamar, né? Então ele começa ali com um choro, depois ele começa a falar mamã, mamã, depois ele começa a colocar a mão no peitinho da mãe, depois ele começa pegando uma mantinha, por exemplo, um exemplo para vocês, né? Então ele tem várias formas de comunicar. E muitas vezes a gente vê que uma criança autista pode não ter essas várias formas. Pode ter, por exemplo, com 2 anos ainda chora para poder comunicar, por exemplo, que quer mamar, né? Uma coisa que uma criança de 2 anos já está conversando com um vocabulário super extenso de palavrinhas, né? Então, não sei te precisar exatamente quando que uma criança quando todas as crianças iniciam a fala, mas dentro ali de 6 meses a 1 ano, são crianças que já estão emitindo, repetindo sonzinhos, fazendo pedidos, construindo ali palavrinhas próximas dos pais, com 1 ano já construindo frases pequenas, e assim ela vai aumentando. Entendi. Antes de entregar uma lembrancinha aqui. Tem mais alguma dúvida? Eu tenho. Ah, você tem mais uma dúvida? Não tinha visto. Tem uns autistas que não falam, ou demoram pra falar. Sim. Como o autismo ele é um espectro, né? A gente vai encontrar muitas pessoas diferentes manifestando esses critérios diagnósticos que a gente chama de formas diferentes. Então, tem crianças que vão falar, tem crianças que não vão falar, tem crianças que vão falar de uma forma diferente, de usar um som de uma forma específica, crianças que vão usar, por exemplo, comunicação alternativa. E aí, essas variadas formas que a criança tem de se comunicar são muitas vezes formas desenvolvidas, né, com a intervenção, com, enfim, o apoio dos pais, para que cada vez mais ela consiga solucionar problemas na vida dela, né? Não necessariamente através da fala, mas através de uma comunicação que seja mais funcional. Então, pode ser que aquela criança não fale, né? Através de palavras, né? Através do sonzinho, através da boca, mas que seja, por exemplo, um adulto fluente numa comunicação alternativa, que consiga conversar, que consiga falar, montar frases com imagens, por exemplo. Então, a gente tem variadas formas, né, de uma criança se comunicar, e a gente vai ensinando para essas crianças e identificando qual é a melhor forma, a depender da necessidade de cada criança, né? Então, tem crianças que vão se beneficiar de uma comunicação alternativa de alta tecnologia, que agora a gente tem usado muito, com tablet, por exemplo. Tem crianças que vão se beneficiar, por exemplo, de uma comunicação alternativa de baixa tecnologia, quando a criança anda com uma pranchinha de papel, ou quando uma criança tem imagenzinhas que ela anda, ou então desenvolver a própria fala, né? Quando a gente ensina para a criança a falar, imitar palavras, construir frases, responder perguntas, né? Então, a gente tem essas variadas formas. Sim. Mais alguma dúvida? Olha, o autismo na vida adulta vai depender, né, de vários fatores, né? Então,
Um fator importante é o quão antes ela foi diagnosticada e o quão antes ela começou a intervenção. Então, o que a gente tem hoje como se fosse conclusão, assim, pela ciência, é que quanto antes a gente diagnostica e quanto antes a gente começa a intervenção, melhor é o prognóstico dessa criança, né, desse indivíduo na vida adulta, na adolescência, etc. Então, o autismo na vida adulta, ele vai depender do nível de suporte dessas variáveis, né, do quão acesso ele teve à terapia, de como foi o ambiente dele ao longo da vida e do quanto que ele desenvolveu de repertório para poder ter uma vida funcional ou não. Mas, de maneira geral, por exemplo, adultos nível 1 de suporte, que são adultos mais funcionais, que são adultos que falam, que são adultos que conseguem um emprego. A gente tem um dado muito interessante que muitos autistas adultos que são autistas nível 1 de suporte, ou seja, com baixo suporte, que muitas vezes casam, fazem faculdade, têm empregos, são adultos que têm comorbidades muito importantes com depressão, transtornos de ansiedade. Por quê? Porque passam por muito sofrimento ao longo da vida e esse sofrimento, em algum momento, traz prejuízos para a vida adulta, por mais funcional que ela seja, né? A gente também tem adultos que são adultos que precisam de mais suporte, né? Que vão precisar de um acompanhante terapêutico na vida dela, né? Muitas vezes um acompanhante terapêutico para ensinar ela a ir no mercado, a fazer uma compra, a arrumar a sua cama, né? A gente tem centros, por exemplo, hoje especializados em vida adulta, que eles fazem uma moradia assistida, onde várias pessoas, vários autistas adultos moram juntos e eles vão vivendo juntos e cada um tem o seu quartinho, cada um monta a sua própria comida, cada um faz, ajuda um ao outro, enfim. Então, eu acho que existe toda uma variabilidade ali de como esse autismo pode se manifestar na vida adulta e isso vai depender de várias variáveis, como foi esse ambiente dele desde a infância até a vida adulta. Mas alguém tem alguma dúvida? Maria, pode falar. Você pode explicar um pouco como é que surgiu o negócio? Growing piece by piece. Ah, sim. Então, vou até pedir licença, né, para explicar que eu trabalho lá, então já há muitos anos, então conheço um pouquinho da história, né, da clínica. A história da Growing, ela começa com uma mãe atípica, né, que é hoje a idealizadora, dona, né, da empresa, que teve um filho autista e ela foi para os Estados Unidos buscar melhores recursos, né, para o filho dela. Lá nos Estados Unidos ela encontrou uma profissional muito maravilhosa e elas duas vieram para o Brasil e abriram uma clínica aqui no Brasil para viabilizar essa prestação de serviço que era feita lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Então, a ideia delas era trazer para o Brasil esse controle de qualidade, né, lá de fora, para cá, e que os brasileiros, né, as pessoas do Rio de Janeiro conseguissem ter acesso a boas práticas de análise do comportamento. Então, eu acho que basicamente foi assim que nasceu a Growing aqui no Brasil. Uhum. Mais alguma dúvida? Eu acho que a empresa abriu em 2019, se eu não me engano, tá? Vai fazer 7 anos, acho que tem 7 anos, fez esse ano. Então, eu acredito que tenha nascido ali em 2019, mais ou menos. Mais alguma dúvida? Não? Tá, senhor, vai te entregar um presentinho agora aqui. Ah, obrigada. Nada. Muito obrigada por ter topado gravar aqui no podcast. E é isso. Obrigada a vocês, foi ótima oportunidade. Primeira vez que eu estou sendo entrevistada por uma turminha, né? Foi muito legal poder falar diretamente com vocês, que na minha visão, né, de profissional, tem um papel quase que 70%, 80% aí
de uma vida significativa e de uma vida que faz sentido para as crianças que eu trabalho, né? Então, foi muito legal ter essa oportunidade de falar diretamente com vocês. Agora eu quero falar com você de casa aí. Se você gostou desse episódio, compartilhe com os amigos também para eles terem mais conhecimentos. E comente aqui nos comentários para dizer o que você achou desse episódio. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!